Irmãos, eu vou meditar com vocês na palavra de Deus essa noite, no Salmos 22 que nós lemos. Eu quero usar o versículo 11 como referência para o tema dessa noite. O Salmo 22 é um salmo messiânico. Você deve, ao nós fazermos a leitura no início, você deve ter percebido algumas expressões como Deus meu, por que me desamparastes? Esse texto aparece em outros lugares. Depois nós vamos ver o salmista falando que as suas mãos e os seus pés foram furados, que as suas vestes foram, como é que ele fala? Sorteada, né? Lançaram sorte sobre as minhas vestes. Então, é um salmo messiânico porque nem tudo que Davi fala, é um salmo de Davi, ele está falando aqui do seu próprio sofrimento, ele está expressando um momento terrível que ele viveu, um momento de dor, um momento de sofrimento, mas que também é um salmo messiânico, porque nem tudo do que Davi fala nesse salmo se cumpriu na vida dele, mas se cumpriu literalmente mais de 1000 anos depois, em Jesus Cristo, na sua morte e na sua crucificação, ou seja, na sua crucificação e morte. Então, o verso 11 diz assim: não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não tenho ninguém que me socorra. Então, por si só, esse verso expressa o que Davi lamenta, né? A sua agonia, o seu desespero, em meio a uma solidão, em meio a um sofrimento que é profundo. É só a gente relembrar o texto que nós lemos do versículo 1 até o versículo 21. A expressão é o clamor de alguém que está sofrendo e de alguém que se sente abandonado. Isso é muito importante para a nossa meditação. Você se sentir abandonado no momento de dor, no momento de angústia, no momento em que você precisa, no momento em que você clama, e é justamente o que no verso 11 Davi está destacando. Ele está clamando, ele está dizendo: Senhor, pelo amor de Deus, não fique distante de mim, não me abandones agora. Ele começa o salmo, na verdade, com essa expressão, né? Meu Deus, por que me desamparaste? Não fique distante de mim, porque a angústia está muito perto e não há ninguém que me socorra. Então, talvez, provavelmente, eu arriscaria dizer que o sentimento, a sensação de abandono é a pior experiência que um ser humano pode experimentar, pode sentir ou pode viver. Alguém estando em abandono, ou alguém no estado de abandono, ele automaticamente está emocionalmente vulnerável, emocionalmente doente. Essa é a verdade. Então, o tema da nossa mensagem hoje é: quando Deus parece distante. E muitas vezes Deus parece distante. Para Davi nessa ocasião, para nós, eu não sei qual é a sua situação, qual é a sua tristeza, qual é a sua dor, qual é o seu grito de socorro, mas eu posso garantir para você que Deus não está distante. Ele pode parecer distante. É claro que é mais fácil, é muito mais fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Isso é óbvio. É claro que é muito mais fácil. Quando a família vai bem, quando a saúde vai bem, quando as finanças vão bem, quando o ministério vai bem, é muito mais fácil adorar a Deus. Porém, como cristãos, há determinadas circunstâncias nas nossas vidas em que nós somos desafiados a continuar adorando, independentemente dos momentos, das notícias, das experiências desagradáveis. Independentemente dos momentos de dificuldade, de tristeza, que nós eventualmente passamos ou passemos, nós somos desafiados a continuar adorando o Senhor. É óbvio que o nosso coração nesses momentos, como o coração de Davi aqui, ele declara: Senhor, o Senhor me desamparou. Por que eu não posso? Ele vai falar: eu clamo e o Senhor não me ouve. Eu clamo de dia e o Senhor não me responde. E de noite eu não consigo descansar, porque ele continuava clamando, ele continuava se sentindo só. Então, em determinadas circunstâncias, a pergunta é: como é que eu vou adorar a Deus se o meu coração está sangrando? Como é que eu vou prestar um culto sincero? Como é que eu vou me apresentar diante de Deus para cultuar o Deus verdadeiro, se eu reconheço que a minha mente, os meus pensamentos estão confusos? Como é que eu vou
fazer quando eu vou para um culto, eu vou para uma oração, eu vou para uma meditação, e para mim parece que Deus está a milhões de quilômetros de distância. Como confiar na resposta de uma oração, que quando eu levanto, parece que ela não chegou, não é que não passou, ela nem chegou no teto. Então, são diante dessas circunstâncias que o nosso caráter cristão, que a nossa fé é desafiada. Quando Deus parece distante, é que nós precisamos nos declarar e viver aquilo que só um verdadeiro cristão vive. Repito, não apenas nos momentos fáceis, não apenas quando tudo dá certo, mas também quando as coisas dão errado. Quando os nossos sonhos se vão, para não dizer que viraram lembranças, muitas vezes se tornam pesadelos, quando tudo que a gente pensava, queria e desejava não acontece, nós somos desafiados a ter uma atitude de perseverança diante de Deus, diante das adversidades. Então, o que significa isso? Traduzindo louvar a Deus mesmo a despeito da dor. Nós começamos o culto hoje falando de gratidão, de adorar a Deus, de cantar ao seu nome, de ser capaz de agradecer a Deus. Quando o hino falou, eu tenho amigos, eu tenho família, meu coração doeu. Mas eu precisei cantar, porque tudo mais Deus me deu, inclusive uma família. Ela não está completa hoje, mas eu tenho uma família. Eu tenho muitos amigos, eu tenho irmãos, e sobretudo, eu tenho esperança. Então, adorar a Deus com o coração ferido é um desafio. Dar graças a Deus no meio da provação não é uma coisa simples. Não é algo que você consegue fazer superficialmente. Não a Deus. Confiar enquanto o inimigo está nos tentando. Você já passou por isso? Quando o inimigo está falando, como Davi falou, os meus inimigos me cercam, os meus inimigos dizem assim, ele confiou em Deus, Deus que livre ele agora. Não é fácil. Quando você está sendo tentado a negar, render-se apesar do sofrimento e principalmente manter-se de joelhos, mesmo quando Deus parece distante. Não tem outro caminho. Você só vai encontrar Deus, você só vai ouvir Deus se você persistir. Porque Deus é Deus. As circunstâncias não podem moldar, não vão moldar o caráter de Deus. E não devem moldar a nossa relação com Ele. Deus continua sendo Deus. E se a gente for falar sobre isso, eu creio que depois de Jesus, não vamos discutir Jesus aqui, porque nós sabemos que o sacrifício de Jesus, as dores, o abandono, a traição, o peso que Jesus carregou naquela cruz por causa dos nossos pecados, é inigualável, ninguém pode. Mas talvez depois de Jesus, Davi tenha sido o homem, que apesar de ser chamado o homem segundo o coração de Deus, é que tenha vivido mais experiências de abandono. Porque Davi frequentemente se queixava dessa aparente ausência de Deus. Se você olhar o Salmo 10, não precisa abrir a sua Bíblia, eu vou citar. O Salmo 10 começa assim, o Senhor, ó Senhor, por que permaneces distante? Por que te escondes no tempo da minha aflição? Então Davi está aqui falando dessa ausência de Deus. No Salmo 43, ó Deus, por que me rejeitastes? Por que tenho que andar entristecido e oprimido pelos meus inimigos? Davi ainda estava sofrendo. No Salmos 84, verso 14, ó Senhor, por que me rejeitas? Por que escondes de mim o teu rosto? Salmo 6, estou exausto de gemer. Ao longo da noite inundo a minha cama com o meu pranto. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Então, Davi também não é o único. São muitos os personagens bíblicos que são colocados em situações de prova, de dificuldade, de dor, de sofrimento profundos. Para citar um outro salmo que não é de Davi, o salmo dos filhos de Coré, o salmo 42. É um salmo que fala, ele está no contexto do exílio. E é um salmo de um adorador que foi retirado do templo, que foi levado para a Babilônia. E lá na Babilônia agora ele não pode adorar a Deus, ele não pode estar no templo.
Então, aquele famoso refrão que a gente canta e conhece de cor, por que estás abatido a minha alma? É deste salmo, de alguém que sente-se triste, isolado, que se sente emocionalmente em depressão e em lágrimas, causados pela saudade de estar na presença de Deus, de estar no templo, de estar exercendo a sua vocação de adorar a Deus. Então, não só para os que são aqui do louvor, mas para todos nós, não perca a oportunidade de adorar ao Senhor. Não perca a oportunidade de oferecer ao Senhor um louvor de excelência. Se você é músico, se você é cantor, se você não é, por exemplo, teve um hino aí que ou eu batia a palma ou eu cantava, os dois eu não conseguia fazer junto. Então, não importa, o importa é que você realmente esteja diante de Deus, cantando para Ele, que o seu coração esteja elevando aquela adoração a Deus. Isso é muito importante, porque haverá momentos em que nós teremos extrema dificuldade, como o salmista do Salmo 42, por que estás abatido, ó minha alma? A falta de você sentir a presença de Deus. E é óbvio que você deve ter pensado aí no patriarca Jó. Quando a gente fala em sofrimento, dificilmente você não cita Jó, porque Jó foi experimentado no sofrimento ao extremo. E eu quero ler com vocês uma declaração de Jó. Depois, você sabe que no único dia, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu os seus negócios, Jó perdeu a sua reputação, Jó perdeu a sua família, Jó perdeu todos os seus bens. Jó só não perdeu a vida. Então, diante dessa avalanche que vem na vida de Jó, num só dia, e é importante que a gente saiba disso, num só dia, ele diz assim: até agora me queixo com amargura, a mão de Deus é pesada a despeito do meu gemido. Quem dera eu soubesse onde encontrá-lo e como ir à sua habitação. Eu lhe apresentaria a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Estudaria o que ele me respondesse e analisaria o que me dissesse. Será que ele se oporia a mim com grande poder? Não, ele me daria atenção. O homem íntegro poderia apresentar-lhe a sua causa, e eu seria liberto para sempre da minha dor. Se, porém, eu vou para o Oriente, lá ele não está. Se eu vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, eu não o enxergo. Quando ele vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Então, alguém, numa perda terrível, num desastre sem precedentes na sua vida, ele faz essa oração, ele faz essa declaração. Ele precisa de Deus, ele quer ouvir Deus, ele quer argumentar, ele quer reconhecer o seu erro para mudar a sua rota. Mas ele diz, de norte a sul, eu não consigo encontrar Deus. Note que Deus está calado nesse momento. E Jó é um homem do qual o próprio Deus deu testemunho. O meu servo Jó é um homem temente, é um homem fiel. Então, são 37 capítulos, essa declaração está no capítulo 23, são 37 capítulos em que Jó não ouve a voz de Deus. Repito, é uma tragédia na vida de um servo fiel, sem que Deus fale absolutamente nada. Por mais que ele clame, Jó não ouve sequer uma palavra da parte de Deus. Nenhum consolo, nenhuma instrução, nenhuma orientação, absolutamente nada. Talvez essa seja o nosso grande desafio. A pior parte da provação, qualquer que seja, é justamente o silêncio de Deus. E eu vou falar um pouco mais à frente, mas quando Deus fica em silêncio, a sensação que nós temos é que Deus está nos punindo. Eu devo ter feito alguma coisa muito grave e Deus está me punindo. Eu pequei, eu fiz alguma coisa e Deus está irado comigo. Essa é a sensação que nós temos. E talvez por essa sensação é que a mulher de Jó, olhando a situação, assistindo o sofrimento do seu marido, ela teve essa infeliz sugestão. Diante de tudo, desse sofrimento, dessa perda, dessa dor, dessa vergonha, de tudo que está acontecendo, não tem coisa pior para acontecer na sua vida. Então, meu marido, amaldiçoa esse Deus e espera a morte. Eu acho que não tem mais nada para você. Que nós nunca cheguemos ao desespero que essa mulher, de pensar
né, sequer cogitar em abandonar Deus por causa de uma luta, por causa de uma decepção, por causa de qualquer que seja o problema, qualquer que seja a luta. Mas olha que como é curioso uma coisa. Jó declara que busca Deus de norte a sul e não acha. No Salmo 139, nós encontramos Davi dizendo o contrário. Ele fala, ele apresenta um Deus, não sei se existe esse termo, inescapável, um Deus de quem não se possa escapar. Porque lá ele fala, para onde eu escaparia, para onde eu fugiria da tua face? Para onde eu poderia me ir do teu espírito? E ele diz, se eu subir aos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama lá no Hades, o Senhor também lá está. Se eu tomar as asas da alvorada, o Senhor estará comigo. E se eu fizer a minha morada no mar, até ali a tua mão me guia. Então parece um paradoxo, né? Uma contradição. Alguém clamando porque quer buscar Deus e não acha. E alguém tentando fugir de Deus e não pode. Então, essa é uma lição para nós. Sabermos que o nosso Deus é um Deus transcendental. É um Deus emanente. Ele vive nas nossas vidas. Ele está na nossa experiência de vida. Seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela uma fase difícil, seja ela uma fase de realizações, de alegrias e de prazeres. Então, por mais que a experiência de sentir-se, por mais que essa sensação de sentir-se só em relação a Deus seja muito dolorida, eu não diria infelizmente, mas a gente precisa saber, esse é um expediente que Deus sempre usa. Então não fique desesperado se por algum motivo você se sentir longe de Deus, ou Deus longe de você, ou o silêncio de Deus estiver te incomodando. Nós estamos falando aqui de Jó, estamos falando aqui de Davi, mas se a gente olhar para Moisés, se a gente olhar para José, para Elias, para Jeremias, para Daniel, para Paulo, todas essas pessoas passaram por situações extremas. Será que Deus não poderia ter livrado Paulo dos seus naufrágios? Será que Deus não poderia ter evitado Jeremias de ser lançado naquela cisterna? Ou José de ser lançado no poço? Ou Daniel na cova dos leões? É claro que Deus poderia. Mas o aparente afastamento de Deus não significa a sua ausência. É muito importante que a gente aprenda sobre isso. Muito pelo contrário, nesses períodos de aparente separação de Deus, é justamente aonde Deus está trabalhando para fortalecer a nossa fé. E fortalecendo a nossa fé, o nosso relacionamento com Deus se torna um relacionamento mais robusto, mais verdadeiro, mais forte. E aí eu pergunto para você já viveu algum momento assim? Em algum momento da sua vida você achou que Deus tinha esquecido de você, que você estava abandonado à sua própria sorte? Existem muitas expressões, né, para esses momentos de deserto, para esses momentos de dúvidas, de provações, dias de deserto, por exemplo, a gente ouve falar. Tem até um livro chamado A Noite Escura da Alma, que trata disso. Eu acho que W. Tozer chamou de o mistério da noite, o mistério da ausência. Enfim, são várias as expressões que se cunhou ao longo do tempo, o inverno do coração, de pessoas que passaram por essas lutas, por essas dificuldades. Mas eu repito, quando Deus parece distante, que nós temos essa sensação de que Ele está zangado conosco, é óbvio que Ele não está. É óbvio que Ele tem um plano diferente. Nós vamos ver que nós lemos a primeira parte do Salmo 22. Se você ler o Salmo inteiro, aliás, a epígrafe do Salmo diz assim, um grito de angústia e um salmo de louvor. Eu não sei como que está aí no cabeçalho da sua Bíblia, no capítulo 22. Mas o capítulo do 1 até o 21 é esse grito de angústia. É essa exclamação de alguém que está sofrendo, de alguém que está angustiado, de alguém que está passando por grande dor. Mas a parte B, a segunda parte do capítulo 22, ela vai declarar, ela vai louvar um Deus que trouxe socorro, que trouxe louvor, que trouxe consolo para Davi no caso. E da mesma forma a gente sabe que Jó não morreu nas cinzas. Então nem Davi, nem Jó, nenhum, né, acabei de citar Jeremias, Isaías, Daniel, nenhum dos servos de Deus e nenhum de nós é esquecido de Deus. Deus é um pai amoroso, sobretudo é aquele que cuida, é aquele que está atento, é aquele que está olhando. Então se você ler o Salmo 22, só o verso 24,
quando há uma mudança, né, da situação, Davi já vai usar uma expressão diferente. Ele vai dizer assim: pois ele não menosprezou e nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Glória a Deus. Então, em algum momento, Davi se sentiu, Davi clamou, Davi o pediu, Davi esperou. E ele ouviu, Deus ouviu e respondeu o seu clamor. E repito, Jó também não morreu nas cinzas. Lá no capítulo 42, lá no final, no último capítulo, literalmente, nós vamos ver o que Jó fala dessa experiência. Jó não fala assim: nossa, Deus me decepcionou, eu perdi tudo, passei por essa vergonha, passei por esse vexame, perdi tudo que eu tinha. Não. Lá no capítulo, no final, Jó vai fazer uma declaração que é conhecida também: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então essa declaração de Jó é a declaração de alguém que está absorto diante de um Deus tão grande, de um Deus que é capaz de tantas coisas. E o próprio texto, no verso 12 do capítulo 42, vai dizer que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Então também Jó não ficou na calçada, não ficou na cinza, não ficou abandonado. Repito, embora às vezes quando estamos no meio do combate, no meio da luta travada, pareça que Deus está afastado, Ele não está distante. Pelo contrário, Ele está ali acompanhando cada passo, cada lágrima, cada clamor, cada sofrimento, cada oração, que às vezes nem é uma oração, às vezes é um gemido, né? Como a palavra de Deus fala, o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós não somos capazes de exprimir a nossa dor, o nosso sofrimento, e às vezes a gente ora e não sabe nem o que pedir a Deus, então o Espírito Santo pega esse gemido, essa dor, e transforma numa oração que seja agradável a Deus. Então é exatamente nesse momento que nós somos desafiados a continuar amando a Deus, a continuar perseverando, e principalmente continuar adorando o Senhor. E todos os cristãos, eu não quero te assustar, vão passar por esses vales, vão passar por essas lutas, e mais de uma vez. Então às vezes é mais grave, às vezes é menos grave, às vezes é mais dolorido, às vezes é menos dolorido, mas todos nós estamos numa caminhada, e nessa caminhada nós vamos passar por percalços. Então é por isso que eu quero alertar vocês: quando Deus parece distante, é apenas um engano do nosso coração, é um engano da nossa mente. Deus, apesar do momento ser perturbador, ser doloroso, Ele está trabalhando, desenvolvendo a nossa fé nesses momentos. É óbvio que eu estou falando aqui quando essa aparente separação de Deus não tenha relação com pecados. Que quando o pecado for o motivo desse elo, dessa separação, desse vazio, aí é complicado. Mas quando nós estamos na nossa luta, na nossa lida, na nossa caminhada, e nas nossas fraquezas, e pedindo graça, e confessando pecados, e pedindo ajuda de Deus, então essa aparente separação não é algo que deva nos preocupar. Agora, existe um conceito, e nós precisamos também entender isso, que é um conceito errado, de que adorar a Deus só é possível se nós estamos vivendo uma experiência de êxtase, uma experiência que nos traz sensações, arrepios, sabe? É o que eu falei, quando as coisas vão bem, essas sensações são naturais. Mas se a nossa adoração a Deus dependesse do que nós sentimos, jamais nós poderíamos adorar a Deus de verdade. Então, orar, chorar, lamentar, clamar a Deus, reconhecendo que Ele é Deus, adorando o seu nome, mesmo no meio da dor e no sofrimento, é muito importante. O inimigo das nossas almas está esperando que a gente fraqueje, que a gente faça como a mulher de Jó. Amaldiçoa esse Deus, abandona essa fé. Você vai continuar orando, você vai continuar servindo, você vai continuar esperando algo, o que mais você vai esperar desse Deus? É isso que normalmente o inimigo quer que a gente pense. Então Deus está mais interessado em que nós confiemos nele por quem ele é, do que de fato a gente sinta um êxtase, uma coisa especial para dizer: eu estou adorando a Deus porque eu estou sentindo algo. Nós não adoramos a Deus por aquilo que nós sentimos, nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é.
Então, independentemente das circunstâncias, Deus continua sendo merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Então, a aprovação é o método que Deus usa para aumentar a nossa fé e não para enfraquecê-la. Então, toda luta tem esse propósito, de fortalecer a nossa fé e não de tirar a sua força. Então, quando nós passarmos por provação, devemos saber que Deus está trabalhando em nós. É um propósito dele. Então, se você se sente abandonado, se você acha que Deus está distante, é hora de confiar. É hora de ser fiel. É hora de permanecer. Existe uma coisa, eu tentei lembrar aqui na terça-feira, acho que eu citei isso, acho que foi aqui, que é chamado memória da fidelidade. Ou seja, nós precisamos trazer a memória. Note que Davi aqui fala, deixa eu achar o versículo. Aqui, ó, verso 4 do capítulo 22. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam. Confiaram em ti e não foram envergonhados. Isso chama-se memória da fidelidade. É você olhar para trás e lembrar-se de que Deus é um Deus fiel. Deus não é um Deus que fala e não cumpre. Na sua vida, na vida do seu povo e naquilo que a sua palavra diz. Então, se Deus é um Deus fiel, é o Espírito Santo que vai nos trazer a memória, mesmo na prova e mesmo no sofrimento, revelar a nós essa coragem de permanecer adorando e confiando, porque Deus é fiel. É Ele que nos lembra disso, que Deus é fiel, que Deus é santo e que Deus não muda. Então, lembrar do que Deus já fez nos ajuda a sustentar as nossa fé nesses dias difíceis, a nossa perseverança nesses momentos de fraqueza. Como eu disse, Deus é sempre um Pai bom, amoroso e misericordioso. Ele sempre está e sempre estará no controle de tudo. Ele tem um plano para as nossas vidas, para cada um de nós. Ninguém, nem aqui nesse auditório, nem na internet, nem em lugar nenhum do mundo tem alguém que esteja fora dos planos de Deus. Olha, aquela pessoa vive lá e Deus nem sabe que ela existe. Deus sabe. Deus sabe que você existe, Deus sabe a sua dor, Deus sabe tudo o que se passa no seu coração. Porque Ele é um Deus magnânimo, é um Deus que prescruta todos os corações e está em todos os lugares e pelo seu poder sabe de cada um de nós. Então, a despeito da dúvida e do medo, Deus é um Deus real e Deus é um Deus presente. Repito, mesmo quando você não sente, Deus está ali. Mesmo quando Deus parece distante, a nossa adoração deve continuar. Nós vamos terminar adorando a Deus. Então, aquela sensação, eu não vou cantar porque eu estou triste, eu não vou louvar, eu não vou no culto hoje porque aconteceu alguma coisa errada. É a pior coisa que a gente pode pensar na vida. É justamente nessas horas que nós temos que abraçar, ser abraçados pelo Espírito Santo e entregar a Deus a nossa oração verdadeira. Entregar ao Senhor a nossa adoração do coração. E eu quero encerrar aqui com algumas orientações. Primeiro, nunca duvide do amor e do cuidado que Deus tem para com você. Nunca duvide. Mas está acontecendo coisas terríveis. Eu tive perdas terríveis, eu tive prejuízos, eu fui traído. Pode ter acontecido qualquer coisa de pior na sua vida. Nunca duvide do amor e do cuidado de Deus para com você. Não importa o que você sinta ou que sua mente lhe diga, Deus é real e está sempre por perto. Ainda que você ache que não, ainda que você sinta que não, Ele está sempre por perto. Eu trouxe aqui uma reflexão que o pastor Paulo citou, de um pastor lá de São Paulo que faleceu. Na última pregação que ele pregou lá na sede, ele usou essa expressão, e eu quero parafraseá-lo dizendo, por pior que seja o seu deserto, ele será apenas de coisas, mas nunca de Deus. Por pior que seja a sua experiência, você nunca estará sozinho. Você pode ter perdido alguma coisa, você pode ter perdido alguém, mas você nunca perdeu Deus. Deus estará sempre com você. O mais importante do que sentir a presença de Deus é lembrar-se de quem Ele é e do que Ele prometeu. E eu quero deixar o Salmo 34, verso 17 e 18, que diz, os justos clamam e o Senhor ouve. Ele os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Amém? Então essa é a reflexão que eu quero deixar nessa noite. Quero convidar você para se colocar em pé. Nós vamos orar e depois nós vamos adorar. Adorar com sinceridade. Adorar com franqueza. Porque o nosso Deus merece.
Não importa se o seu coração está dolorido, não importa se você está triste, não importa se você foi desapontado, você vai adorar a Deus, porque Deus merece toda a honra e toda a glória, todo louvor ao seu nome. Senhor, nosso Deus e Pai, muitas vezes nós somos açoitados, Senhor, pelas tempestades dessa vida. Muitas vezes nós nos perdemos, Senhor, nas dificuldades, nas lutas, nas angústias que se abatem sobre as nossas vidas. Mas a Tua palavra é fiel, e a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus presente. Que ainda, Senhor, que nos sintamos só, muitas vezes nos sintamos, Senhor, amargos, entristecidos, a dor, Senhor, é muito forte, nós declaramos que continuamos confiando no Senhor. Declaramos, Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos, e que a Sua graça, Senhor, estará sempre presente. É por ela, Senhor, que nós estamos aqui, é pelo Seu amor, pela Sua graça e pela Sua misericórdia. Continua, Senhor, segurando as nossas mãos, continua, Senhor, caminhando ao nosso lado, continua guiando os nossos passos e nos sustentando, Senhor. Por pior que sejam as dificuldades, por pior que sejam os dias, nós descansamos nas Tuas promessas, porque o Senhor é o Deus fiel. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor nesta noite, de um coração sincero diante do Senhor, em nome de Jesus, amém.